Ok. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Todo mundo chegando aí para o nosso FM Cases de hoje. Boa noite, Irimar. Boa noite, Fred. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Simplesmente animadores em alguns setores. Há outros que podem ser socorridos se houver coragem. Esse fundo. O Irimar, esse fundo é bonito assim mesmo ou é aquele fundo que você criou aí? É a sala de visita da casa dela. Tá bonito, tá bonito. Você tá no mudo, Irimar. Eu não ouvi a sua resposta. Aí, será que todo mundo já entrou? Podemos começar? Meu Deus, tá toda mole. 33 pessoas. Acho que sim, né? Vamos começar, então? Mole. Bom, Mole. boa noite. Meu nome é Irimar Palombo, eu sou conselheira da Abrafac. Quero começar agradecendo a presença de todo mundo aqui essa noite. E essa noite a gente vai ter mais um encontro, né, do FM Cases, que é uma série de apresentação de cases ligados à inovação, cases de sucesso, que mesmo sendo cases de sucesso, não ficaram livres de precisar de ter adequações agora na retomada, né, que todo mundo foi assolado por essa pandemia, mas agora também todo mundo começa a voltar e a gente vai vendo as práticas que estão acontecendo. Bom, quero dar aí as boas-vindas para o Alexandre Mirandes, que é diretor de arquitetura predial, e para a Maria Regina Ramos, que é head de arquitetura da TIE, ambos são da TIE, né? Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui essa noite. E vou passar agora algumas regrinhas, antes de passar a palavra para eles, vou passar algumas regrinhas de como a sala vai funcionar. Bom, todos os microfones ficarão no mudo e as câmeras ficarão desligadas. Vocês podem fazer as perguntas através do chat. A gente, ao final, passa, ao término das apresentações, as perguntas vão ser direcionadas aos apresentadores. Toda a sessão está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente no YouTube, certo? Então, vamos lá. Alexandre e Maria Regina, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. E eu passo a palavra para vocês e, ao término das apresentações, a gente volta para a sessão de perguntas. Olá, boa noite. Boa noite. E peraí, deixa eu estou junto com a Maria Regina aqui, só um segundo. Maria Regina está aqui junto comigo, nós estamos aqui na TIE. Sua câmera está ligada, Maria Regina? Não sei se nós podem nos ver aqui no escritório, nós estamos aqui, tá bom? E eu vou dar sequência aqui, eu vou compartilhar minha tela, eu vou dar início à apresentação, eu vou começar conversando um pouco com vocês a respeito de como foi esse processo, né? Ao longo aí e a Maria Regina vai me auxiliar aí, né? Antes de mais nada, deixa eu só compartilhar aqui, peraí, que vocês não estão vendo minha tela ainda. Só um segundo. Pronto. Vocês já estão vendo minha tela?
Ok. Sim. Vou Estamos pôr vendo, em sim. modo apresentação. Ok. Eu sou diretor de arquitetura predial da Tia Von Hatt. A Maria Regina é a nossa head de educação, né? Nós tivemos o prazer aí de fazer esse projeto juntos. É um projeto que começou há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Fez parte de um concurso de arquitetura com participação de 5 escritórios. Nós fomos um dos convidados. Saímos vencedores aí. Ficamos praticamente 1 ano fazendo os projetos, mais ou menos, e teve mais 1 ano de construção. Então foi tudo muito rápido, né, dentro desse processo. Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês um pouco a Tia Von Hatt. Algumas pessoas talvez já conheçam, outras não. A nossa... Alexandre, Alexandre, 1 minuto, por favor. O que acontece talvez você esteja com o computador plugado numa TV, alguma coisa que não está aparecendo a full screen aqui para a audiência. Por favor, então, retira, que senão o pessoal não consegue enxergar direito os slides. Espera aí. Acho que agora sim, né? Sim, agora tá bom. Perfeito. Tá bom. Desculpa. Perfeito. Então, vamos lá. Nós temos 3 grandes áreas de atuação. As 3 dimensões projetos de arquitetura mesmo, arquitetura. A dimensão a construtora, que atua em todos os ramos, e a área de tecnologia, né? Dentro de cada uma dessas áreas, tanto de projeto quanto de construção e tecnologia, nós trabalhamos com interiores corporativos, residências, hotelaria, saúde, educação, né, que o Colégio São Luís aqui faz parte, indústria, logística, edificações, né, e retrofits. Um único slide aqui para mostrar um pouco os números. Nós estamos há mais de 25 anos no mercado. São 130 milhões de metros quadrados já implantados, aí, que vão desde interiores até fábricas. Nós contamos, no momento, aí, com cerca de 750 colaboradores, né, entre arquitetos, designers, engenheiros. No ano passado, em 2019, a gente teve uma receita equivalente, aí, obviamente, a maior parte mesmo proveniente das obras aí, de 1,1 bilhão de reais. E o que a gente oferece normalmente para os clientes aí, até um seguro de responsabilidade civil profissional, que a gente julga muito importante, aí, de 10 milhões, para que eles tenham segurança aí na realização dos nossos projetos e também dos projetos técnicos, né? O nosso case hoje aqui é o Colégio São Luís. Essa é uma primeira foto ali que demonstra um pouco da entrada do colégio. Hoje ele encontra-se assim, infelizmente, de portas fechadas, por conta da pandemia. Todos nós estamos vivendo aí isso na pele, né? Como eu disse, a escola foi inaugurada no começo do ano, né? Foi um desafio muito grande. A gente conseguiu realizar o projeto em cerca de 1 ano, e a obra também dentro de um prazo mais ou menos de 12 meses. A tempo, né, vamos chamar assim, da inauguração, que justamente era muito importante, pois foi uma transferência, né, lá daquele endereço na Avenida Paulista, né, para esse endereço que é na Vila Mariana, né. Eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do case. Eu vou até resgatei um pouquinho aqui da época do concurso, né, o que motivou, quais foram as encomendas aí e a resposta desse projeto, né. Bom, o mundo mudou, e o que mudou no mundo? Essa pergunta foi feita há 2 anos e meio atrás, como a gente disse. O processo da área de educação, principalmente, que vinha há décadas praticamente com pouca renovação, até por conta da implantação de novas escolas em São Paulo, até algumas com uma pedagogia diferenciada, escolas até mesmo internacionais, começou a se suscitar aí uma grande transformação no mercado. E eu acho que essa pergunta não podia ser mais apropriada, né? As escolas, inclusive, estão se beneficiando. O que muda primeiro? A comunicação mudou, né? Quem de nós aí, não sei a faixa etária aí de todos, mas que usaram aí o telefone, né? Essa coisa mais analógica, vamos dizer assim. E hoje a nossa conectividade é total, né? A parte de tecnologia também é um crescimento exponencial.
quer dizer, nossos alunos, as crianças, nossos filhos aí estão absolutamente conectados. Isso que a gente está fazendo agora, né, é exatamente o resultado disso, né, cada um nas suas casas, aí, nos seus lugares, podendo participar disso. E a escola, ela não tinha, né, a maior parte das escolas não tinha ainda essa tecnologia, às vezes, tão empregada ou tão grande, né. E o São Luís, no caso especificamente, também tinha essa necessidade, né? Então, foi uma coisa. Os escritórios, né, o trabalho mudou demais também, né? Só uma foto, obviamente, bastante antiga aí, a gente está falando de uma coisa, mas os escritórios hoje são lugares de encontro, lugares para as pessoas se conectarem, mais abertos, espaços de... E essa é a discussão, inclusive, que é muito pertinente agora, né? E esses alunos estão se preparando o quê? Justamente para o mercado de trabalho, para os desafios, né? E o ensino, né? O ensino, provavelmente a maioria de nós estudou nesse modelo aí, onde o professor é o responsável pelo conhecimento e nós éramos os alunos esponja, né? Absorvíamos esse conhecimento, né? Mas ele isso está mudando, né? E a escola sentia necessidade. A coisa baseada em projetos, colaboração, sustentabilidade, flexibilidade, porque o mundo muda muito rápido, multidisciplinaridade, né? A tecnologia a serviço disso, a inovação, né? A gente, então, trouxe todos esses elementos para dentro do projeto. Primeira coisa que é dar o paradigma daquela sala de aula tradicional, onde você tem um professor, como eu disse, aí como interlocutor. Maria Regina, até aproveitando, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, acho interessante, depois eu volto para o case, eu volto a falar um pouco do concurso. Claro, Ale. Aqui a gente vê justamente o que a gente entendia como uma sala de aula, né? O professor como a única fonte de informação dentro da sala e todo mundo disposto da mesma maneira, no mesmo lugar. Pode passar para o próximo, Ale. E aí a gente mostra o que começou a mudar, né? A necessidade de flexibilidade, a necessidade de você ter salas em diferentes formatos, os alunos com diferentes posturas referentes a isso, a necessidade de integrar essas salas, de você ter elas que se liguem, né? Que unam turmas diferentes, e principalmente aumentar as circulações, onde são as áreas de encontro, onde a gente precisa dessa mistura do menor com o maior, igual é a vida que eles vão ter fora da escola, né? Então, isso é super importante, essa transição que aconteceu na escola. Pois é. E a gente entendendo, né, a escola, afinal, qual que é o papel da escola, né? A escola era um ponto de encontro, né? Era a área onde a coisa mais fundamental, mais importante, talvez seja realmente o encontro entre os alunos, a interação. Então, os espaços, eles precisavam também justamente responder a essa demanda, né? Ou seja, então, o partido inicial, o principal conceito era um conceito de transparência, né? Uma escola onde todos se veem e não há nada para se esconder, né? Porque outra coisa fundamental é que a rede jesuíta, né? Ela é uma rede mundial. Então, a nossa escola aqui em São Paulo, ela está conectada realmente com vários países do mundo. Existem escolas jesuítas em todos os continentes, né? Então era fundamental a gente ter isso, né? Qual que era a principal dor da escola? Ela estava localizada na Avenida Paulista, ela há mais de 100 anos naquele endereço. A cidade cresceu em volta dela, transformou aquilo numa região central, a principal avenida, ou pelo menos a mais simbólica dentro da cidade, né? Palco das manifestações, extremamente adensada, muita gente, e isso tinha um altíssimo impacto na vida ali dos alunos e dos seus pais e da própria comunidade, né? E isso começou a tornar, até de certo ponto, um pouco inviável, né? Cada vez mais ligado a essa nova pedagogia, as novas demandas, né? Também existia uma questão do próprio espaço, né? Ele não tinha mais a flexibilidade necessária, ele já não conseguia responder mais àquelas demandas. Então, eles encontraram um local
um terreno aí de quase 15.500 metros, muito próximo ali do Parque do Ibirapuera, na Dante Pazanese, né? Ao lado do Instituto Biológico, né? Em frente ao Dante Pazanese, justamente do hospital, Instituto de Engenharia, uma rua bastante larga, arborizada e cercada de verde muito próximo do parque. Então, eles saíram aí de uma condição verticalizada, muito central, muito inserido dentro de um aspecto muito urbano, né? E acharam aí esse terreno, essa possibilidade aí de construção de uma nova escola que realmente pudesse reagir, até mesmo se ligasse muito a essa nova pedagogia, que é uma pedagogia onde existe uma interação muito maior, onde as pessoas se encontram, onde elas se veem, onde elas trocam demais, onde a presença do verde é muito importante. Aí uma foto mostrando aonde era o terreno, né? Do lado ali do Obelisco mesmo, né? Muito próximo, do lado do que hoje é o Museu de Arte Contemporânea, né? E dá para ter uma noção aí, né? O oásis verde aí que a gente tem, em detrimento aí de áreas mais urbanizadas, né? Rapidamente falando, apesar dele estar num zoneamento em que permitisse um gabarito aí de 48 metros de altura, né? A gente começa a entender por que um terreno dessa dimensão ficou tanto tempo aí até disponível, né? E um dos principais motivos é que ele, obviamente, é um terreno muito bem localizado, que tem um valor alto de metro quadrado, mas que por uma restrição de gabarito do Compresp, né, de patrimônio histórico, por conta da proximidade com o Instituto Biológico, ele tem uma área de envoltória totalmente protegida ali, que só permite esses 9 metros de altura. E esse foi o primeiro desafio. Como realizar um projeto dessa dimensão, num bom terreno, um terreno muito grande, mas que só tivesse 9 metros de altura, né? Então, o terreno é quase que plano, né? Ele tem desníveis aí de ponta a ponta, os dois principais desníveis, a gente tem 1,30 m, né? É muito pouco, né? Um terreno dessa dimensão, né? Ou dentro do próprio terreno existe um pouco de vegetação, mas bem pouco, porque aí já foi pátio do antigo Detran, que é onde justamente tem o MAC hoje, né? Já existiram construções anteriormente, hoje é um estacionamento, principalmente, hoje não, né? No momento do projeto existia um estacionamento que atendia muito o pessoal do hospital ali, e a gente então começou a pegar a metragem quadrada do programa que era necessária, e a gente começou a perceber que os dois pavimentos possíveis, né, se colocado todo o programa, ele gerava um grande bloco, por exemplo, dessa dimensão aí dentro do terreno. Então a gente começou a pensar que, poxa, para o funcionamento da escola, com as suas salas de aula, com seus pátios, com as suas salas especiais e tudo que é necessário, seria interessante a gente fazer esses espaços de encontro no interior da escola, onde as pessoas podiam se ver, como a gente disse, onde elas podiam interagir. O primeiro movimento foi trazer isso para uma orientação um pouco melhor, que a gente já vai ver, para essas laterais do comprimento do terreno, e jogar a área esportiva talvez destacada e justamente na área mais arborizada do terreno. Aí a gente falou, puxa vida, se a gente conseguisse colocar um terceiro pavimento, né, a gente poderia promover, né, um pátio que fizesse a conexão desses blocos de sala de aula, dessas salas, até a área esportiva e arborizada no fundo, quer dizer, uma grande permeabilidade visual aí, né? Seria muito, muito legal a gente conseguisse fazer isso, mas a gente tinha dificuldade de resolver 3 pavimentos em apenas 9 metros, né? E aí, então, surgiu, né, talvez o principal ponto do partido, que foi criar, como se fosse a gente pegasse o terreno e fizesse um pequeno rebaixamento nele, que viabilizasse a construção do gabarito em 9 metros, porque ele é medido a partir do perfil natural do terreno, né? E isso foi um movimento que deu todo sentido, então a gente conseguiu colocar o terceiro pavimento a partir disso, e pensamos em que alguns programas seriam muito interessantes que estivessem justamente, ocupasse essas áreas centrais, né? Então, o auditório para 500 pessoas, as salas de estudos, biblioteca,
algumas áreas de laboratório, o próprio pátio. Puxa vida, seria interessante que eles ocupassem, que tivesse uma posição de destaque, deixando as salas de aulas mais para as laterais, né? E aí foi o desenho final, quer dizer, existe um eixo, né, que atravessa a escola como um todo. Esse volume central que a gente vê na cobertura é um auditório, né, que cria um pé direito de entrada bastante interessante. A gente traz as salas de aula e laboratórios até a entrada mesmo e cria uma grande praça de acesso. Essa praça de acesso, no momento da chegada e da saída, ela é um drop-off, uma coisa que resolve bem e tira o principal tráfego de veículos aí da rua, né, traz para dentro do interior, mas que também fosse uma praça que durante o dia ela ficasse aberta para a população, para as pessoas, né? Então, a gente teve a condição. E com isso, a gente conseguiu resolver uma coisa muito bem, que foi separar as entradas dos alunos. Fundamental 1, ou seja, as crianças ali com seus 6 para 7 anos, né? Fundamental 2 e ensino médio poderiam estar no térreo superior, que a gente chamou, e o pavimento superior. Mas a gente criou uma área, um térreo inferior, para todo o que a gente chamou de pavimento cultural, né? E também para os alunos menores, né? Os alunos da educação infantil, porque esses ainda precisam do apoio dos pais para chegar, o pai estaciona seu carro, leva o seu filho até lá, leva até a sala de aula, e ele, então, é uma dinâmica completamente diferente, não é aquele esquema de delivery de crianças que a gente tem no térreo superior do Fundamental 1 em diante, né? No outro sentido, então, como eu disse, aquela organização fica mais ou menos dessa maneira, né? A educação infantil, então, ela permite que tenha um pátio só para ela, um pátio lateral, né? E o ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e médio ficam nos pavimentos superiores, interligado ao pátio central, e o piso cultural embaixo, que a gente justamente vai ter as salas de estudo, as salas diferenciadas, práticas esportivas também, né? A gente tem acontecendo embaixo. Falando um pouquinho de estrutura, a gente partiu de um módulo de mais ou menos 8 por 8 metros. É um módulo que se mostrou muito interessante, porque ele tanto conseguia uma sala de aula muito eficiente, né? Como ele também resultava em um aproveitamento bom depois do subsolo, que foi feito para os veículos, para os professores, até para pais também, né? E que permitem estacionar com tranquilidade até 3 carros por módulo, né? Como que esse programa foi distribuído? Mostrar algumas coisas do projeto. Eu sei que a plateia é uma plateia de facilities e tudo mais, talvez os interesses estejam em outros pontos, mas acho importante vocês entenderem alguns pontos do projeto para que a gente possa discutir algumas soluções, né? A primeira delas, falando do térreo inferior, aqui ainda na época do concurso, a ideia foi, talvez o mais interessante, é mostrar a educação infantil, que tem, então, o seu acesso, né, o seu drop-off específico, o seu estacionamento, e a gente conseguiu colocar ela lateral, como eu disse, e as salas de aula, elas têm um pouco esse desenho, assim, que são hexágonos que se compõem, porque o aluno nessa idade ainda, ele não, vamos dizer assim, ele naturalmente está fora da caixinha, né? Então, essa coisa de dentro, fora, o lado direito, esquerdo, frente, o fundo, tudo isso está ainda em transformação, isso ainda está sendo aprendido, isso tudo está sendo aprendido por ele. Então, a gente tinha condição de brincar um pouco com isso e a gente fez essas salas, né? A biblioteca, o pátio de estudos, a gente ocupa uma área central, a área de refeitório, cozinha do outro lado para poder ter dock, etc. E lá no fundo a gente teria a área esportiva, que depois, durante o desenvolvimento do projeto, mudou um pouquinho de posição, mas ficou lá no fundo mesmo, né? Aqui algumas imagens, então, desse acesso, né, que a gente está comentando, daquela praça, né? Então, você tem todo um paisagismo muito integrado, muito verde sempre nisso, né? Uma marquise, né, que protege. A gente tem um piso, justamente para dar um aspecto de praça muito parecido da onde o veículo passa e das pessoas passam, mas a gente toma cuidado aí de ter esses balizadores para identificar bem os percursos, né? Delimitar bem aonde as pessoas andam, onde os carros andam, né? No pavimento de cima, depois daquela entrada, a gente consegue ter uma visão aí dos blocos de salas de aula laterais, do grande pátio que se integra com aquele fundo e com a área esportiva, e com o auditório, né? Se você olhar no corte
longitudinal embaixo, você vai ver que quando você acessa, você vê o fundo do auditório, a própria inclinação do auditório, cria um pé direito duplo para a sala de estudos e cria uma situação muito interessante de chegada, né? E lá no fundo, junto do bosque, a gente tem uma capela, né, um espaço externo aí é uma escola confessional, né, e seria importante também. Então essa é a visão aí, o aproveitamento de quem está entrando na escola. Assim que ela entra, ela tem essa arquibancada e essa sala de estudo. A biblioteca, a parte de acervo, fica um pouco mais fechada para consulta, etc. Mas essa parte de sala de estudo é um espaço totalmente aberto, né? E como esse espaço central aí, realmente a escola é muito coberta, a gente, junto das rampas, sempre pensamos, né, nas circulações em rampa, etc., ele é iluminado por cima, pelo telhado, e sempre com esse verde presente. Então, apesar de você estar no interior da escola, você sempre tem o verde muito presente, a iluminação natural, né, que vem tanto de cima quanto das laterais, né? Então, isso vai criando. São fotos lá na obra, né, são fotos aí do começo do ano, quando eles estavam abrindo a escola, né? Como eu disse, ficaram muito pouco tempo abertos, ficaram cerca de 2 meses só abertos antes da pandemia aí. Hoje estão todos estão tendo aula nas suas casas, né? E aí a gente ficou até com um gostinho aí, com uma vontade, na verdade, de entender esse funcionamento mais. A gente não teve nem a chance, né, de ver aí o pós-uso ainda intenso. Mais uma imagem aí que a gente consegue ver essa clarabóia que vem lá de cima, esses vazios que vão percorrendo as áreas verdes, e a biblioteca ali fechado e o plano inclinado do auditório, né? Dentro da biblioteca, né, as prateleiras, e uma do ângulo inverso, né, olhando de dentro da sala de estudos, olhando lá para a entrada. E aqui do lado esquerdo você vê as rampas. Depois disso você vê os refeitórios, os restaurantes. Eles fecharam uma parceria com o Capim Santo. É uma comida muito baseada é uma comida orgânica, uma comida muito saudável, né? Na medida que os alunos realmente podem. A parte de serviço foi uma coisa muito interessante. Em vez de a gente ter aquela ilha de que você vai passando o bandejão e pegando isso, foram ilhas que foram colocadas nesse espaço, no meio do refeitório. Essa circulação em amarelo indica, você vai até a área esportiva lá no fundo, e do lado direito é o refeitório infantil, que tem as mesinhas para os menores e tudo mais. Então, apesar deles terem um controle maior, esse andar está ligado lá com as salas de aulas deles, eles conseguem se relacionar com seus irmãos, por exemplo, que já são maiores do lado de cá, eles conseguem ver. Então, eles têm uma proteção física, mas visualmente eles estão absolutamente juntos, né? Então, isso também foi acho que uma coisa muito feliz que a gente conseguiu no projeto, tá? Maria Regina, você quer complementar com alguma coisa aqui? Não, Ale, o que eu queria comentar só, que eu acho que era importante, é que eles saíram da Paulista com uma área de 40 mil metros. E a gente conseguiu o programa em 27 mil. A gente começou a trabalhar muito com espaços multiusos, né? Então, antes tinha muita sala dedicada para aula de música, a sala dedicada para aula de inglês, e aqui a gente começou a misturar os usos. O refeitório mesmo, ele já foi pensado com mobiliário que é possível ser retirado, que vire uma área de eventos. Então, isso também foi super pensado nessa mudança, nessa redução de área, acabou acomodando o mesmo número de alunos, mas trouxe esse uso múltiplo do espaço, né? Essas várias possibilidades, elas foram pensadas em praticamente todos os ambientes da escola. É verdade. Ótima lembrança essa, porque é o que você disse, os espaços são os mesmos, né? Eles tinham muitos espaços dedicados, né? Uhum. E aqui realmente a gente conseguiu fazer um aproveitamento. Existia muita ociosidade, essa que é a verdade, né? E o pavimento de cima, que é mais dedicado ao Fundamental 2 e ao ensino médio, principalmente, a gente conseguiu criar alguns lugares. Isso é da época do concurso, depois a gente vai ver as fotos como ficaram aí. Mas, assim, a gente criou alguns espaços um pouquinho diferenciados, onde eles poderiam ter os seus próprios pátios um pouquinho menores, algumas áreas de convivência ligadas à circulação, né?
E lá, em cima do ginásio, né, da quadra do ginásio e da piscina de 25 metros, semiolímpica, a gente também tem 3 quadras descobertas, né, na cobertura ali. Em termos de orientação, a gente levou em consideração, a escola é absolutamente... Os espaços são orientados no leste-oeste, né, a frente do terreno está voltada para norte, o que fez com que a gente sempre pensasse assim, um pouco na pressão... seja com caixilho recuado, às vezes uso de brise também em algumas áreas, né? Mas o que é interessante é que a própria vegetação, não só do lote, mas principalmente dos vizinhos que existem, ele funcionava como esse filtro, né? Então, tanto do lado direito, que é uma área da área acadêmica do 11 de agosto, do Grêmio, lá da Faculdade de Direito, né? Que é essa lado direito, que é uma área esportiva, como do lado esquerdo, do lado leste, que já é o próprio Instituto Biológico, são áreas muito arborizadas, que faziam um filtro natural e que, vamos dizer assim, a gente tomou um pouco emprestado deles essa vegetação, assim, né? Parece até que o terreno da escola é ainda maior porque a gente está inserido nessa área verde, né? A gente sempre pensou em algumas possibilidades, parte disso foi instalado, outra parte não, mas a gente deixou algumas coisas até preparadas, né? Que nem eu disse, o brise para fazer a proteção solar. A gente tem um teto verde, né? Quando você olha uma foto aérea, você vê um teto absolutamente verde, realmente, da escola, para que ajudasse na questão de conforto térmico, né? A gente sempre imaginou essa iluminação natural e fizemos que vem de cima também para o pátio central, para que mesmo essas áreas mais internas não ficassem desprovidas de luz natural. A gente chegou a pensar em placa solar, mas isso financeiramente não se viabilizou ainda, mas a gente sabe que um dia isso está ficando cada vez mais viável isso, né? Então é viável. A gente tem um reutilização da água, né? Ela é captada e ela é reutilizada nos vasos sanitários ou para irrigação, né, de algumas coisas. Existe lá no fim, na verdade, aqui a gente representa do lado, mas no fundo a ideia é de fazer uma horta, né, cobertura verde que eu já falei, e a questão da ventilação natural, né? A gente chegou a pensar em geotermia, que é o aproveitamento da terra, isso ainda não, apesar de tudo, ainda é uma coisa, esse resfriamento da circulação do ar no solo é uma coisa muito cara ainda, porque você tem que cavar muito, ter grandes dutos, etc. Isso não se viabilizou, mas a gente tem uma ventilação cruzada possível na escola, mas eles estavam tão preocupados inicialmente com a questão do ar-condicionado, de ter um conforto total, que eles insistiram que a gente usasse sim um sistema de ar-condicionado, né? A escola antiga, na Paulista, não tinha, eles sofriam muito com isso, muito calor, apesar de ter ventiladores, etc. Então a gente acabou aplicando em tudo, mas a ideia aí é que 60%, 70% pelo menos dos dias do ano, eles realmente não precisem ligar seu ar-condicionado. E o interessante é que essa estratégia se mostrou agora mais interessante, porque a gente acredita que numa volta agora às aulas, pós-pandemia, etc., vai ser fundamental você ter bastante ventilação natural aí, vai ser um item absolutamente importante, né? Bom, aqui um pouco, alguns slides a gente fala sobre um pouco da valorização desses espaços, né? Foi muito, muito rápido, a gente fez estrutura metálica, essa obra por conta da velocidade mesmo, né? Para que a gente pudesse ter ela concluída em 1 ano, a construção em apenas 1 ano, enquanto foram cravados perfis nesse solo que puderam permitir que fosse construídos pavimentos superiores ao mesmo tempo que era cavado o subsolo. Quer dizer, você não tinha uma etapa de cavar todo o subsolo para então começar a estrutura, né? Você crava os perfis, começa a cavar e ao mesmo tempo vai liberando áreas para cima, quer dizer, é uma obra que acontece em vários pontos simultaneamente, né? Aí um pouco da visão geral. Maria Regina, você quer comentar alguma coisa das plantas agora, que tem aí um pouco o piso, os interiores? Prefere ir para as imagens no fim, que a gente tem? Não, acho que pode ir para as imagens, Ale, senão acaba estendendo muito aqui essa parte. Então, só visada mostrando aí o pavimento lá que a gente chama de terra inferior, o térreo superior, onde a gente vê ali, aí sim, agora dá para ver bem a questão lá que eu falei do teatro, o jogo de rampas ali no meio, o desenho do pátio, as salas laterais, e a parte esportiva no fundo e a capela, que está aqui inferior à direita. E o pavimento do primeiro andar,
que é mais do fundamental, 2, do médio, onde você tem esses pequenos pátios aí que a gente comentou, que justamente para os maiores, eles podem ficar ali, bater um papo em pequenos grupos, tudo, eles não necessariamente precisam descer para o pátio na hora do intervalo e tudo mais, né? O segundo subsolo, além da parte de estacionamento, conta com uma pequena área de apoio ali, da própria escola, de arquivamento, uma parte de manutenção, umas coisas assim. Aqui as elevações da escola, as fachadas. E um pouquinho mais de fotos. Quer falar, Maria Regina, um pouco? Eu vou passando para você. Posso falar. Aqui o auditório, né? Ele tem 2 acessos em 2 níveis diferentes. Ele entra pelo piso, pelo térreo superior e pelo primeiro andar. Ele tem a capacidade de 450 lugares, né? Ele foi pensado para qualquer tipo de uso, enfim. A acústica dele foi programada para palestras, eventos de alunos, bandas, enfim. Então, ficou muito bacana esse auditório, as salas de aula. Foi exatamente isso que o Ale falou, ela não tem frente nem trás, né? Ela traz um monte de ambientes dentro de um único espaço, então tudo é pensado para ser usado de várias formas, né? Essa estante, por exemplo, aquela parte de baixo, as gavetas saem, né? Ela vira uma arquibancada, a sala tem as mesas sempre flexíveis que você consegue movimentar, tem área de contação de história, de fantasias, enfim. Ela também tem várias possibilidades. Pode passar, né? Aqui é o corredor, né, a circulação da área infantil. Aqui também estava bem no início do ano, né, estava finalizando as marcenarias, mas a ideia é que tivesse uma mini cidade, né, que o espaço fosse sendo construído aos poucos pelas crianças, né, então eles teriam módulos que iam sendo montados durante o semestre. Aqui... Um pouco da... Pode falar, Maria Angélica. Não, imagina, Ali, pode falar também. Eles fechavam, só uma coisinha, desculpe. Esse fechamento, né, metálico, porque eles tinham muita preocupação com a segurança, né, então não tínhamos guarda-corpos na altura normal, foi sempre usado esse tipo de fechamento para dar mais segurança para os alunos, mas sem perder a transparência, né? Exatamente. Aqui um dos bolsões que o Ale falou, né, que os alunos, principalmente de ensino médio, Fundamental 2, já tem horário de intervalo que precisam dos espaços dedicados a eles, então esse é um desses pátios. A gente tem lockers, como aparece ali no fundo também pela escola toda, né, cada aluno tem seu próprio locker desde pequeno. Você vê que os próprios espaços, quer dizer, aqui a ideia é que eles fossem se enriquecendo com o uso, né? Mas de ponto de partida, né, a gente sempre falou, tem um violão, tem um piano, tem uma área de estar, quer dizer, a ideia realmente é que eles possam fazer o uso com muita criatividade desse espaço, né? O interesse está realmente justamente nessa troca, né? Isso é muito legal, assim, pelo menos não é muito a escola, o modelo de escola que eu vivi, né? Acho bem legal eles terem esse tipo de dinâmica, esse tipo de oferecer esse tipo de coisa, né? Aqui uma foto de laboratório, né? Pode falar, Maria Regina, sabe melhor que eu. Estou vendo aqui uma pergunta que até aparece aqui. Sim, a escola ela é toda em LED, né? Toda a iluminação dela pensada já foi calculada para ter poucos tipos de luminária, para facilitar a iluminação, a manutenção, e ela foi toda feita em LED, já pensando na economia que isso ia gerar no futuro. Uhum. Aqui as salas de aula, né, também com paredes escrevíveis, enfim, já pensando nessa questão da sala 360 graus, então para todo lado a parede é escrevível, a projeção também tem possibilidades de acontecer de diversas formas. Essa parede da esquerda, ela se abre toda, então cria um nichozinho, né, uma área a mais da sala de aula para um reforço com uma professora, ou um trabalho em grupo, enfim, as salas elas vão se abrindo, né, elas vão se integrando. A gente consegue ver um pouquinho por exemplo, o sistema estrutural, né, que é todo metálico, você vê o steel deck ali parcialmente aparente, mas aí a gente, por uma questão de acústica e até para resolver iluminação, entram essas nuvens, né, os forros parciais, encaixados entre vigas, então uma maneira de você ganhar pé direito,
ao mesmo tempo que você não tem, então, de uma necessidade tão grande no entreforro, por conta do... A gente resolveu o sistema de ar condicionado todo periférico, né? E com isso a gente consegue muita economia, né? Porque, tá bom, até por uma questão de necessidade de inauguração foi metálico, mas ao mesmo tempo a gente está com piso a piso super econômico, que justamente possibilitou aqueles 9 metros, né? Então, enfim, realmente um cuidado aí muito grande para que a gente fosse, já que a gente tinha necessidade de ser metálica, então que a gente aproveitasse isso muito bem, né? Aqui essas circulações, né? Essa área dos lockers. Assim, a circulação, ela também tem uma outra finalidade que não seja simplesmente um corredor, né? Ele sempre é aberto, os corredores do lado esquerdo, ainda que tenha essa proteção da chapa, mas você enxerga, e do lado direito, nas entradas de sala, sempre os lockers, né? E na parte técnica também foi pensado tudo na circulação, né? Não tem nada dentro. É verdade, vou até voltar. Então, a manutenção, se olhar ali, né? Isso, a manutenção é toda na circulação, por isso que a gente considerou essas placas de forro modular, para ter acesso às máquinas, aos equipamentos, tudo acontece sempre na circulação, né? Nada vai para dentro das salas. E justamente as partes cegas aí entre os lockers são shafts verticais de conexão, que você pode ver ali, por exemplo, o hidrante, sistema de alarme, tem algumas áreas aí de elétrica, hidráulica, tudo está passando verticalmente aí. Então, tudo caminha pelo corredor e desce verticalmente aqui. Tudo você consegue acessar pelo corredor, né? Capela, né? A capela. A capela, ela, que nem eu disse, ela está externa, está interligada lá com a... É um ambiente muito importante, ela tem essa forma diferenciada. E a ideia justamente foi dar para ela uma forma até um pouco inusitada, onde a gente tivesse essa questão da religiosidade, da transcendência, né? Então, ao mesmo tempo, ela não é uma plateia única, tudo se vira para um ponto central, você tem essa visão da área externa, a presença da luz, que acaba tendo um significado muito importante, né? Então, é uma capela bastante diferente, assim, bastante... E que pode ser usado... de muitas maneiras, né? Mas, assim, esse era um ponto, sem dúvida nenhuma, muito, muito importante para a escola, né? Um pouquinho da área esportiva, né? A gente tem no mezanino ali, justamente entre as quadras, a arquibancada, a quadra, o ginásio e a piscina do lado direito, a gente tem essa circulação onde tem as salas esportivas, aí as salas multiuso, áreas de ginástica, de balé, judô, né, artes marciais de maneira geral, tudo no ginásio lá no fundo. Aqui uma visão da piscina, as salas que a gente acabou de ver estão naquele corredor lá em cima, né, que a gente pode ver à esquerda lá, e do lado direito isso também se relaciona sempre com a área externa, sempre tudo muito aberto, assim, né. A quadra, o ginásio, que um ginásio grande, ele tem essa rede central para que você possa ter uma quadra também funcionando como são alunos às vezes pequenos, né? Você pode dividir ela em outros sentidos, mas sempre também a presença da luz natural. E aqui os volumes embaixo, justamente que são aqueles volumes pentagonais ali, do infantil, que se relacionam com essa lateral, que seria a área de pátio externo deles, né, uma área privativa deles aí, e os pavimentos de cima aí para o ensino fundamental e médio, né. É isso, tem muito mais material, mas a gente quis aí, para não ficar muito longa a apresentação, passamos rápido aí, estamos prontos aí para responder as perguntas, tá bom? Isso e agradeço aí a todos. Alexandre e Maria Regina. Obrigada ao Alexandre e à Maria Regina, super interessante a apresentação. Eu vou agora passar para vocês as perguntas. Tá bom. A pergunta é do Frederico Bemer, e ele queria saber como que ficou a distribuição de toda a infraestrutura, água, energia elétrica e ar-condicionado. Acho que vocês já responderam um pouquinho, né? Mas... a gente pode complementar com algumas coisas, sim, né? Deixa eu só parar aqui o meu stop sharing, acho que a gente pode abrir agora. Aqui, né? Ótimo.
A minha câmera, infelizmente, gente, não sei se aconteceu aqui, ela disse que está passando, mas não está passando. Então, a Maria Regina foi até para uma sala ao lado, peço desculpas aí de não estar a minha imagem. Respondendo à pergunta, existe ali numa parte frontal do projeto toda a parte de entrada de energia, né? A gente conta, como a gente disse, a gente tomou o cuidado de fazer todas as grandes avenidas aí de instalações, os principais pontos, trafegarem sempre em áreas acessíveis a partir das áreas comuns lá da escola, né? Então você tem da área externa para a interna, ela caminha lateralmente, e depois ela sobe por esses shafts, que são justamente em 2 pontos longitudinais da escola, que estão sempre entre as salas de aula e os corredores, né, distribuição. Então eles verticalmente eles sobem por essas paredes, se distribuem horizontalmente pelos forros das circulações e só passa dentro da sala de aula. De sala de aula é realmente aquilo que é da sala de aula, né? Então, com isso a gente evita, porque foi um desafio muito grande, não foi fácil isso, porque a gente teve que, como eu disse, a gente tinha uma altura reduzida, a gente tinha muita coisa para passar, né? E a gente jogou muita coisa na cobertura, justamente, né? Nesses shafts verticais, lá em cima a gente tem grandes reservatórios, toda a parte de condensadoras também estão acontecendo no teto da escola. Eu vou até ver aqui enquanto a gente conversa, eu até vou ver se eu tenho uma foto aérea aqui, que a gente consegue ter um pouco disso, enquanto a gente responde as perguntas. Aí, de repente, eu coloco ela aqui um pouquinho, só para vocês darem uma olhadinha também, tá? Tá certo. Bom, então, enquanto você procura, eu vou passar para a próxima pergunta. Sim. A próxima pergunta é do Sigfrido Graziano Júnior. E ele pergunta o seguinte: além da flexibilidade no layout, gostaria de saber se foi pensado em ter flexibilidade mesclando ambientes, abrindo as salas 2 a 2, por exemplo. Acho que você também já respondeu, né? Que sim, acho que foi depois da pergunta dele. Na verdade... Fala você, Maria Regina. Isso, por favor. Sim, para cada série foi pedido que tivesse 2 salas que se juntassem. Então, a gente tinha 4 salas por série. Então, 6º ano, por exemplo, 4 salas e 2 se juntam. 7º ano, a mesma coisa, 4 salas e 2 se juntam. Eles têm, dentro da dinâmica deles, que eles chamam de aulão, que algumas aulas específicas, que são com 2 turmas. Então, foi previsto, assim, para cada série, uma divisória retrátil, né, que possibilita juntar 2 turmas. Mas foi previsto. Beleza, obrigada, Maria Regina. O Frederico Bemer também perguntou se foi possível a iluminação artificial ser toda desenvolvida em LED. Foi, né, pelo que você disse? Uhum. Essa chegou naquela hora que eu estava falando. Sim, foi em LED. Você até falou que estava já respondendo, né? Então, essa já está respondida. A Juliana Hirano está perguntando, talvez eu tenha perdido a informação, vocês previram alguma certificação ambiental para a escola? Essa é uma curiosidade minha também, se tem algum tipo de certificação ambiental. Infelizmente, não. A gente, no início do processo, começou a trabalhar, sim, em ter a certificação LEED, mas como isso acabava onerando um pouquinho a mais do que devia, né, as mudanças que a gente teria que ter durante a obra para conseguir essa certificação, a gente acabou não tirando. Mas a gente usou várias boas práticas, muito material sustentável, muita coisa foi reproduzida, mas não seria o suficiente para ter a pontuação necessária para o LEED. Certo. E aí uma pergunta minha, Maria Regina e Alexandre. 12 meses de projeto é muito pouco, né, para um projeto dessa dimensão, porque quando a gente pensa na arquitetura já é bastante, mas aí 1 ano é instalações, tudo. Tem o que vocês fizeram para que tudo isso pudesse caminhar tão rápido? Na verdade, a gente teve uma integração muito forte com a escola, né? Eles foram sensacionais, assim, a participação deles, eles tinham um comitê dedicado para isso, e a gente ficou o tempo todo caminhando juntos, né? Então, nós tínhamos reuniões, às vezes, mais de uma vez por semana,
onde a gente foi tentando acompanhar cada detalhe, foi tudo muito discutido, enfim, e o prazo também era esse, né? A escola sempre tinha a meta, né, de 2020, que era como era tratado o projeto. É bacana falar até que quando o projeto começou era um grupo muito pequeno, né? Quando nós começamos o processo, nem a gente sabia que o colégio que a gente estava fazendo era o São Luís. Ele não era divulgado, era uma escola nova da rede jesuíta, então não teve o envolvimento de muitas pessoas, né? Muitos dos funcionários, as pessoas não sabiam, tinham que esperar essa divulgação. Então, a gente começou o projeto com um comitê pequeno, mas muito poder de decisão, né? Que definia muito bem os ambientes. E quando foi comunicado, depois de 3 meses de projeto, para toda a imprensa, para todos os funcionários, aí foram trazidas pessoas de todas as áreas que foram se integrando. Houve, sim, muitos ajustes, né? Foi um ano, foi curto, mas houveram-se muitos ajustes, muita coisa a ser pensada, né? Tiveram uma preocupação bastante grande de tentar atender ao máximo essas solicitações, entender esse funcionamento de fato da escola. E, enfim, foi um trabalho a muitas mãos, muita gente participou e o projeto foi realmente rápido pelo tamanho dele e a obra também. A obra ela começou no dia 1º de janeiro e ela terminou dia 31 de dezembro, praticamente, né? Então, houve uma sinergia legal, tá? Isso é importante, tanto do cliente, né? Quando a gente com certeza, para fazer tudo isso em 2 anos. Teve. Todo mundo fez sua parte direitinho, acho que é isso que eu teria a dizer, né? A gente sabe aí a dinâmica, tanto das aprovações dos clientes, as decisões. A gente fez o nosso projeto executivo, a concorrência de obra sai junto com o projeto básico, então a gente já fez o executivo junto com a construtora embarcada. Isso foi legal também, tá? Foi muito importante. Bacana. Olha, a gente tem mais uma perguntinha aqui da Juliana Hirano, complementando a pergunta da Irimar. A viabilização da parte de legalização junto à prefeitura levou quanto tempo? Vocês tiveram dificuldade com isso ou não? Olha, vou te falar que quem vive isso aí no dia a dia realmente se surpreende, né? A gente conseguiu um prazo recorde, tá? A gente desenvolveu os projetos, como eu disse, em 1 ano, e foi exatamente o período que a gente teve de aprovação, né? O que foi essa aprovação? Ela foi uma aprovação não só na Secretaria de Licenciamento, mas ela foi uma aprovação também que teve... Ele tinha uma parte do terreno, em relação à contaminação não existia grandes problemas, existia só um cuidado que foi rápido mitigado, não existia isso só por conta de ter sido um estacionamento, alguma coisa assim, mas a gente teve sim Secretaria do Verde, né? A gente teve CT, né? Então, a Secretaria de Transportes, a gente teve a parte de patrimônio histórico, porque... Acho que ele... Alexandre, você está no mudo. Está me escutando agora? Agora sim. Desculpa. Vocês me escutaram antes, né? Só ficou agora no finalzinho, né? Que parou. Só o finalzinho que não. A gente ouviu Secretaria do Verde, todas as aprovações. Isso, e a gente conseguiu isso tudo em 1 ano. Como isso, assim, primeiro, o escritório que nos apoiou nisso foi muito competente, né? A gente também conseguiu fazer um projeto desde o início, onde tudo isso também estava contemplado, ou seja, a gente não teve necessidade de comuniques, de grandes questões, não houve grandes ajustes de projeto, até porque eles iam correndo em paralelo. E houve vou dizer mesmo, uma boa vontade dos órgãos públicos que entenderam a importância, talvez, desse projeto e tudo mais, né? Então foi, assim, foi muito feliz. Não é uma exceção, infelizmente, né? A gente, às vezes, num projeto dessa complexidade, desse tamanho, a gente tem trabalhado com prazos maiores do que esse, né? Infelizmente. Né? Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta antes da pergunta do Guilherme. Vocês usaram, para o projeto, vocês trabalharam com BIM, com a plataforma BIM? Sim? Totalmente. A gente...
tanto aqui a parte predial como interiores, né, que são equipes que trabalham com certa autonomia, mas trabalhando juntos. A ATIE trabalha 100% em BIM, né, 100% no Revit, a gente não usa outra plataforma. Nem todos os projetistas não têm ainda, mesmo no projeto aqui, tiveram essa condição, mas na medida do possível a gente trazia isso tudo para o modelo, para a gente poder fazer as compatibilizações, para poder fazer as checagens. Então, dentro do possível, Alexandre, será que a escola vai operar as instalações usando o BIM agora na área de facility? Você tem notícia? Não, eles não têm essa, vamos dizer assim, dentro da área dele de facilities, né? Eles não têm esse corpo, vamos dizer assim, essa coisa preparada para isso. Eles ainda na área estão no modelo, vamos dizer assim, um pouquinho anterior, onde se resolve as coisas da maneira mais antiga. Não vou falar antiga, mas de um jeito mais tradicional. Okay. A gente tem tido esse tipo de experiência com outros clientes, na escola não. Bacana. Tem uma pergunta do Guilherme Lampanche, que é o seguinte: qual foi a maior dificuldade, considerando o desafio de 9 metros de construção? E teve algum projeto que tiveram vontade de implementar, mas tiveram que deixar de executar por conta da limitação? Vou falar da segunda parte. Eu não me lembro de nada que a gente tinha deixado de executar por conta de limitação. Eu lembro de muitos, Olê. Eu lembro de muitos. A gente queria aumentar pés direitos, queria criar vários espaços e não tinha como. Não, tudo bem, mas assim, a gente já começou no jogo assim, então eu não senti falta, né? Eu acho que teve uma limitação, acho que a Maria Regina pode falar mais do que eu até nisso. Eu acho que a nossa limitação do budget, talvez, né? Afinal, a gente fez com que algumas coisas, vamos dizer assim, que foram pensadas inicialmente, elas não prosperaram e não puderam ser implantadas, né, Maria Regina? Acho que isso você pode conversar, falar um pouco, sim, né? Com certeza, a gente ficou muito restrito com os pés direitos, né? A gente chegou no limite, assim, que era permitido. Então, várias áreas que a gente gostaria de ter esse pé direito muito maior, criar mezaninos, criar algumas mudanças, né? Algumas propostas, a gente ficou, sim, muito limitadas. Na parte interior, e sim. Entendo, assim, o que o Ale fala é que o programa que foi solicitado, ele coube, né? Com essa solução de ter rebaixado meio nível para criar um andar a mais, foi assim, a chave mestra de tudo, né? Foi aí que tudo resolveu. O programa, ele coube perfeitamente no que precisava, mas que a limitação atrapalhou um pouquinho, atrapalhou. Sim. Legal. Não foi fácil compatibilizar todas as instalações, não, tá? Isso eu já posso dizer, isso não foi nada fácil. Mas olha, vocês estão de parabéns, um projeto lindo, e a gente está chegando ao fim aqui, mas acho que dava para passar horas conversando, porque é um projeto lindo, super adequado para a cidade, para tudo. Então, parabéns, obrigado, super obrigado pela presença de vocês aqui agora à noite. Queria agradecer todo mundo que está participando, que veio prestigiar também. E falar para vocês, entrem no site da Abrafac, acompanhem os nossos eventos lá pelo site. Agora, em outubro, vamos ter o nosso congresso anual e todas as informações estão disponíveis no site. Então, não percam e contamos com a participação de todo mundo aí nos nossos eventos. Maria Regina e Alexandre, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês, imagina. Eu agradeço também aí. Muito obrigado. Peço desculpa para quem pediu eu mostrar a foto aérea, eu não consegui aqui encontrá-la, senão eu mostrava. Eu fiquei devendo, desculpe. E agradeço aí pelo convite, espero que tenham aproveitado. Obrigada. Obrigada. Um abraço a todos.